Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Se você me acompanha nas redes sociais e ainda está presente aos cultos semanais, sabe que, especialmente neste tempo, você está amando aprender o que você precisa saber. Conteúdos de desenvolvimento pessoal em Cristo Jesus. Por isso, este mês eu me dediquei a este tema. Jesus Cristo é a única esperança. Nesta noite, quero que você se sinta acolhido e abraçado por nós, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E saiba que, sim, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, vale a pena, sim, continuar nesta missão de influenciar positivamente outras pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é a única esperança. Afinal, tudo que a sua mente pode imaginar, ela pode fazer. Nós temos a mente de Cristo. Pode acreditar nisso. Juntos podemos avançar e ir além neste ministério espiritual. Somos a Igreja de Cristo. Você consegue imaginar isso? Venha aqui agora se conectar com Cristo e sua igreja. Chegou a hora de contar a nossa melhor história neste ministério. Vale a pena fazer isso. Você está sendo convocado para juntos influenciarmos muitas pessoas de forma transformadora, com muita inovação. Eu fico imaginando sair na frente, marchando em Cristo Jesus e na cadência da palavra de Deus, e trazer muita criatividade, poder de influência e muito entusiasmo para conseguir alcançar o nosso estado desejado. É isso que vamos fazer. Vocês conseguem entender isso? Jesus Cristo é a única esperança. Como está a sua vida? Como está a sua vida emocional, mental e espiritual? Onde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, verso 1: toquem a trombeta em Sião, deem
o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, a Bíblia diz. E eu acredito. A Bíblia diz em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz, e eu acredito. Contam que a rainha da Inglaterra fez uma visita de surpresa a uma escola e encontrou a professora e os alunos em completa desordem. Ao final, disse: breve voltarei. E eu fico imaginando, Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse a mesma coisa. A Bíblia diz, e eu acredito em Apocalipse 3:11, eis que venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia diz em Apocalipse 22:12 e 13, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A Bíblia diz em Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A Bíblia diz, e eu acredito. Guarde isso em seu coração, em sua mente para sempre. Jesus Cristo veio por você. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou por você. Jesus Cristo voltará para você. Você está preparado? Você consegue imaginar isso? Você é fruto daquilo que planta. Esteja atento ao que você está semeando. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. A Bíblia diz, e eu acredito. A Bíblia diz em Amós 4:12, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. A Bíblia diz em Obadias 1:15, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. A Bíblia diz, e eu acredito, Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Eu fico imaginando onde você vai passar a
eternidade. A segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo é tão certa como foi a primeira. As profecias bíblicas sobre o nascimento, a morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, o Filho de Deus, cumpriram-se literalmente no tempo determinado por Deus. Há muitas passagens da Bíblia que diz que Jesus Cristo voltará. A Bíblia é a infalível palavra do Deus vivo. E ela, a Bíblia, certifica que Jesus Cristo vai voltar. Pense nisso aqui e agora. Nela, a Bíblia, estão registradas as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, em João 14:3. Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A Bíblia diz. Eu acredito. As coisas que estão acontecendo no mundo apontam para a preparação do cenário final. Você está preparado? Onde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz em Judas 24: Deus pode evitar que vocês caiam. Pode apresentá-los sem defeito, cheios de alegria na sua gloriosa presença. A Bíblia diz em Mateus 25:10: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você está preparado? Onde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz em Efésios 5:27: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus Cristo é a única esperança. A Bíblia diz em João 5:25, 28 e 29: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que
Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia diz, e eu acredito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, é a única esperança para a salvação de sua alma, onde você vai passar a eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, voltará ao nosso mundo. Na primeira vez que Jesus Cristo veio, ele se esvaziou. Ele nasceu humilde, num lar humilde, um berço humilde de palha. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele foi humilhado, maltratado, preso, traído. Ele, Cristo, foi pregado na cruz. Agora, na segunda vinda, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador da humanidade, virá como Rei exaltado. Ele virá como Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra. Jesus Cristo virá como leão de Judá. Ele se assentará no trono, julgará as nações, e todo joelho se dobrará diante dele. Virá honra, glória e poder para levar a sua igreja e julgar os povos. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, será gloriosa. E eu fico imaginando, para quem ama Jesus Cristo e é seu discípulo, será um dia de grande alegria, porque iremos com Ele para o céu. Mas para quem rejeitou a Jesus Cristo, o Filho de Deus, será um dia de julgamento e condenação. Você consegue imaginar isso? Você pode pensar aqui agora em sua família e verificar se eles realmente estão salvos por Cristo Jesus, o Messias de Israel. A segunda vinda de Jesus Cristo será pessoal, literal, visível, audível e universal. A Bíblia diz em Lucas 9:26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos. A Bíblia diz, e eu acredito, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 1:11, este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como a viram subir. A Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz em Mateus 24,
27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Cristo Jesus, vindo sob as nuvens do céu, com poder e muita glória. A Bíblia diz, e eu acredito. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A Bíblia diz em Tito 2,13: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A Bíblia diz, e eu acredito. A Bíblia diz em Apocalipse 1,7: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A Bíblia diz, e eu acredito, Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Onde você vai passar a eternidade. Eis aqui agora o propósito da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias de Israel. Levar a sua igreja com ele para as mansões celestiais, a nova Jerusalém. A Bíblia diz em João 14, de 1 a 3: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz em Mateus 24:31: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz em Apocalipse 21:15: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, julgará os ímpios. A
Bíblia diz em Mateus 25, 41, 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz, e eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, julgará cada pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Naquele dia será julgado o que está no secreto do coração dos homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, voltará porque ele julgará os crentes nominais. A Bíblia diz em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A Bíblia diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia diz, e eu acredito. A Bíblia diz em 1 João 2, 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos foi isto: a vida eterna. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma, onde você vai passar a eternidade. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você pode ter a vida que você merece, seja nessa terra ou no porvir. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma.